Fala pessoal, Marcos aqui. Galera, começou a manipulação dentro do mercado cripto. Diversos canais, diversos meios de notícia já estão dizendo em uma queda de 40% dentro do Bitcoin nos próximos dias, principalmente depois do lançamento do ETF. Bom, não dá para prever o futuro, mas essas pessoas aqui elas podem estar erradas e elas podem perder muito dinheiro. Então, cuidado com as notícias, não vai por noticiário. Faça você mesmo a sua própria pesquisa e verifique sempre as informações. Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui. Por mais que é uma notícia assustadora, eu quero confortar vocês e quero mostrar para vocês o que pode acontecer, mesmo se tiver uma queda. Então vem comigo, porque esse vídeo ele tá em extrema qualidade. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque olha só, hoje é domingo e eu tô trazendo as principais notícias de Bitcoin e do mercado cripto para vocês em primeira mão. Olha só, essa notícia, então, saiu em uma mídia bem interessante, uma mídia bem grande, e ela diz o seguinte: Bitcoin cai 40% à vista se o padrão histórico se repetir. Alerta o criptoestrategista. E aqui está a sua previsão. Vamos dar uma olhada nessa previsão dele, nessa estratégia dele, tá? Um analista de criptografia acompanhado de perto está alertando que o Bitcoin BTC pode testemunhar um movimento corretivo profundo se um padrão histórico se concretizar. Olha só que medo, hein, pessoal? O trader Ali Martinez disse a seus 38.700 seguidores na plataforma de mídia social X que o Bitcoin tende a passar por uma retração significativa após se recuperar de um mercado de baixa. A gente já começa a perceber uma coisa aqui: é especulação. Então ele acredita, ele disse, né? Ele acha que o Bitcoin ele pode perder 40% do seu valor nos próximos dias. Especulação total, pessoal. Mas vamos continuar olhando aqui, vamos ver o argumento dele. Vai que o argumento faz sentido. De acordo com o Martinez, o Bitcoin seguiu o mesmo padrão depois de iniciar grandes altas em 2016 e 2019. A gente já conhece esse padrão, a gente já viu muito esse padrão, já mostrei para vocês inúmeras vezes. Quem é macaco velho aqui do canal já está cansado desse padrão, né? Em 2016 e 2019, depois de encontrar o fundo do mercado, a primeira grande correção do Bitcoin ocorreu ao atingir o nível de retração de Fibonacci em 0,786. Com base nesse padrão, se a história se repetir, o Bitcoin pode subir ainda mais para $50.000 antes de sofrer uma correção de 40%. Vamos ver, que padrão é esse que ele está falando? Basicamente é o seguinte, pessoal: o mercado, depois que sai do bear market, né, daquele movimento de queda, que são praticamente 2 anos ali em queda total, ele lateraliza, faz a primeira pancada de alta e tem uma correção. Faz a primeira pancada de alta e tem uma correção. Só que tem um detalhe aqui. Essa correção em específico de 2019 para 2020, que foi uma correção de 53%, ela tinha ligação não somente com o mercado cripto, mas sim com a pandemia que estava começando. Então, as pessoas esquecem que existem fatores externos que influenciam o mercado cripto. Agora, sobre essa correção de 2016 a 2017, naquele primeiro movimento de alta, a gente estava falando de um mercado que tinha pouca liquidez, de um mercado extremamente pequeno. E mesmo assim, olha o que aconteceu após as correções. A galera esquece disso. Então, olha só, se o mesmo padrão ocorrer, uma correção de 40% do nível de $50.000 poderá fazer com que o Bitcoin despenque para $30.000. Então, se o Bitcoin tivesse 50 mil e perdesse 40%, ele voltaria a 30%. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, vamos lá. Vamos supor que o Bitcoin caia, então, a partir de agora, 30%. Aonde ele iria parar? Se fosse 30%, vamos pegar aqui o preço atual, lembrando que o Bitcoin está nessa faixa de lateralização, e se a gente buscar aqui, ó, 30%, vai ser uma queda interessante? Vai ser uma queda até mais ou menos $29.656. Mais ou menos $30.000 se isso acontecer. Mas ainda vai estar na base desse canal de tendência de alta no gráfico macro, porque as pessoas, elas esquecem e ficam olhando gráfico de minutos. Cara, esquece isso. Começa a utilizar gráfico diário ou semanal. É muito mais sólido as análises, elas fazem muito mais sentido. Por exemplo, olha essa baita dessa compra que deu nesse fundo desse canal no diário, pessoal. Uma baita de uma compra que quem fez essa compra lucrou muito dinheiro. Então, esquece gráfico de 15 minutos, esquece gráfico de 5 minutos e assim por diante. Então, se ele caísse 30%, a partir do preço atual, ele iria parar na faixa ali dos 29 mil, quase $30.000 por unidade. Agora, um ponto é, você tem que observar que no cenário macro, pessoal, olha isso aqui, ó, esse aqui é o gráfico histórico. Presta bastante atenção. Ó, presta bastante atenção o que acontece. Gráfico em logarítmico, tá?
Então, olha só, pessoal, 2011, 2012, olha 2013 o que acontece. Porrada pra cima. Olha em 2014, olha em 2015. Ó, 2016, pessoal, porrada pra cima. 2018, toma. 2020, depois, começou a pandemia, teve a correção e tal. Olha, 2022, tá vendo? Então você tem que esquecer essas correções de curto prazo e se elas acontecerem, aproveita para acumular, aproveita para olhar como oportunidade. É o que eu venho falando para vocês todo santo dia. Então, mais uma vez, o Marcos batendo nessa tecla. E tem muita notícia boa. Por exemplo, o Bitcoin, pessoal, ele ficou em segundo lugar. Deixa eu ver aqui, deixa eu traduzir aqui com vocês, só para a gente ter noção, ó. Este ano, Bitcoin empoderado MicroStrategy. Então, o Bitcoin ficou em segundo lugar no ativo que mais valorizou na performance anual dos ativos. Então, ficou acima de Nasdaq. Ó, Bitcoin com 158%, Nasdaq com 43%, S&P 500 com 24%, Gold, o ouro, com 14%, os títulos, os bonds, com 2%, e a prata com 1%. Então, o Bitcoin desbancou geral, pessoal. Bitcoin desbancou geral. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a contagem regressiva ela continua 10 dias, 18 horas para a aprovação do ETF, que é uma narrativa que está vindo muito forte. Até porque, ó, a SEC pode notificar os emissores de ETF Bitcoin já na terça ou quarta-feira, que eles foram autorizados a lançar na semana seguinte os ETFs de Bitcoin à vista. Então vamos ficar ligados porque tem muita narrativa positiva, muita narrativa jogando o preço para cima, empurrando o preço para cima. E mesmo que se tivesse uma correção, igual foi em 2016, igual foi em 2019/2020, mesmo que houvesse essa correção, olha o que aconteceu depois da correção. Então foi 40%, olha a pancada para cima logo depois. Foi 53% aqui, olha a pancada para cima logo depois. Então, esquece notícia. Os canais de notícias agora, eles vão manipular a sua cabeça para fazer você vender os seus ativos. Esquece o noticiário. Foca em quê, Marcos? Foca na riqueza de longo prazo. Foca na construção de carteira, beleza? É isso que eu quero passar para vocês. Mas tem mais algumas informações aqui. Por exemplo, vocês sabem quem são os 10 maiores detentores de Bitcoin? Em primeiro lugar está o Satoshi Nakamoto, que é um grupo de pessoas que a gente acredita que não existe mais. Por quê? Porque já tem tempinho, né, que eles criaram o Bitcoin e a maioria dessas pessoas, elas tinham deficiências. Bom, quem não conhece os cyberpunks, tem uma aula aqui, acho que uma live, onde eu explico quem são os cyberpunks. Mas vamos lá, Satoshi Nakamoto, 1,1 milhão de bitcoins. Em segundo lugar, a gente tem a Binance com 643 mil bitcoins. Em terceiro lugar, a Grayscale com 627 mil bitcoins. Em quarto lugar, o governo americano com 207 mil bitcoins. Em quinto lugar, a mt-gox, que é uma corretora que faliu há muito tempo atrás com 200 mil bitcoins. Em quinto, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto lugar, pessoal, Bitfinex, 196 mil bitcoins. E assim por diante, ó, governo chinês com 194 mil. A MicroStrategy, que é a empresa do Michael Saylor, com 152 mil bitcoins. E assim por diante. Falando em Michael Saylor, olha só a pergunta que ele fez no seu Twitter. Pessoal, ele perguntou o seguinte: em 2024, até que ponto você espera que o preço do Bitcoin suba? E 34,9% das pessoas acreditam que o Bitcoin vai bater 100 mil dólares por unidade. Então, meu amigo, esquece essas notícias que estão falando de queda do Bitcoin. Pode ter uma queda? Pode, no curto prazo? Pode. Essa queda pode ser de 30% a 40%? Pode. Mas é uma queda que precede alta forte. Então não pense em vender os seus ativos, não pense em shortar o mercado principalmente. Lembre-se sempre, riqueza é construída no médio e longo prazo. E o Bitcoin tem tudo para performar muito bem nesse novo ano de 2024 que está entrando. Bom, pessoal, um feliz ano novo a todos vocês que estão sempre presentes aqui no canal. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar as notificações e bora para 2024 com tudo. Um forte abraço a todos, falou, valeu, é nóis!